Olá, boa noite. Está começando o Câmara Saúde de hoje. Em pauta, o Dia Mundial da Voz, que foi celebrado no dia 16 de abril. Conosco está a fonoaudióloga do CTCAM, Centro de Tratamento de Câncer, Gabriela Decol Mendonça, ela que também é mestre em envelhecimento humano, preparadora vocal e especialista em disfagia e em fonoaudiologia hospitalar. Boa noite, doutora. Boa noite, tudo bem? Seja bem-vinda. Doutora, cuidar da voz também é cuidar da saúde, não é mesmo? Com certeza. Às vezes a gente esquece um pouquinho da voz. A gente cuida da nossa saúde, a gente come bem, se alimenta bem, pratica esportes e esquece que a voz também é importante e que a gente deve tomar cuidados com ela. Então a gente esquece muitas vezes que ela é nosso meio de comunicação, nosso meio de interação. Então nós ouvintes e falantes, a gente usa a nossa voz como meio de comunicação, nossa interação social, nossa interação com nossos maridos, né, nossos esposos ou namorados. Então a gente cria essa relação através do primeiro contato de olhar, que é também uma certa linguagem corporal e facial, e logo após a voz, né? Cumprimentando, conversando, então tudo isso é importante. E a nossa voz faz parte totalmente da nossa relação social. E como é que a voz é produzida? Bom, nós chamamos de pregas vocais. Elas estão no tubo, num tubo de respiratório que a gente tem na região do pescoço. Então esse ar sobe dos nossos pulmões, passa pela corda vocal e que a gente chama hoje, antigamente a gente até chamava de corda vocal, hoje a gente denomina de pregas vocais. Então esse ar passa pelas pregas vocais, faz essa vibração e aí na nossa boca, nosso nariz, toda a nossa estrutura facial, a gente faz essa ressonância. Então a gente só consegue se comunicar porque a gente faz a articulação dos fonemas na boca. O que faz as pregas vocais é fazer um som. Então esse som que a gente tem da nossa voz e a gente manipula ele conforme a nossa articulação de lábios e de língua e a nossa ressonância nasal, nossa ressonância também de óssea que a gente tem no nosso rosto e no nosso tubo. Então tudo isso complementa a nossa voz, tudo isso forma a nossa voz. E a gente diz também que quando se fala, né, se movimentam diversos músculos, né, do corpo. Com certeza. Além de músculos, a questão de emoções também. Então, através desse movimento muscular, então da nossa face, da nossa articulação, então todo esse sistema também tem que estar íntegro. Então, nós temos, hoje em dia, tem pacientes que são atendidos no consultório que têm que sofrer algum tipo de acidente vascular cerebral ou paralisia facial, que também é comum, que faz com que esses músculos se paralisam. E a nossa voz, a nossa expressão facial também modifica. Então nós temos, por exemplo, uma paralisia facial que paralisa metade do rosto. Quando a gente vai articular a palavra, essa palavra não é articulada de uma forma tão fácil de ser entendida. Então nós precisamos de todo o nosso sistema articulatório, muscular, língua, lábios, bochecha trabalhando bem para a gente poder ter essa compreensão da nossa voz falada, nossa fala, né? Doutora, e é verdade que a gente diz que a voz é uma das marcas registradas da pessoa? Sim, é como se fosse a nossa digital, né? Então a nossa voz, por mais que há pessoas que imitem outras, né? Que imitem famosos, por exemplo, é uma marca digital. A nossa voz é única, mesmo irmãos gêmeos não vão ter a mesma marca vocal, então esse tom de voz vai ser único. Então, cada um de nós temos o nosso tom vocal, a nossa voz. Dificilmente alguém vai conseguir imitar com a mesma fração ali de mobilidade da corda vocal, com o mesmo tom, a mesma entonação. Então, cada um tem a sua. A gente não tem como copiar tão fácil, não. É até interessante quando a gente pensa, né, em alguma pessoa, a gente também lembra da voz, né, exatamente. Da mesma forma, quando a gente fala no telefone, já sabe quem está falando, né? Quando a gente ligava muito mais pelo telefone fixo, né? A gente já sabia quem estava falando ou não pela voz, exatamente isso, né? Os próprios artistas, né? A gente escuta e já sabe quem está falando, né? Com certeza, a gente muda o nosso tom de voz conforme nós estamos sentindo também. Então, quem não passou por essa de ligar para a mãe ou ligar para o pai e o pai dizer ou a mãe dizer lá do outro lado, o que aconteceu?
Você está bem? Você passou bem? Sua voz está estranha. Então a gente passa muita emoção pela voz. A gente consegue perceber no outro se ele está contente, se ele está triste, se ele está preocupado. Tudo isso a gente consegue perceber através da nossa voz. A gente não consegue perceber, às vezes a gente não consegue perceber, mas o outro consegue perceber quando ela está diferente, quando a gente está com algum sentimento diferente. Então, com certeza, a nossa voz passa muita coisa para o interlocutor, para quem está ouvindo a gente. Esse ano, doutora, a Sociedade Brasileira de Fonoaudiologia, para comemorar então o Dia Mundial da Voz, lançou uma campanha, né, que tinha como slogan "Seja amigo da sua voz", né? Qual é esse objetivo? De que modo trabalhar essa questão? Isso. Esse ano, quem está fazendo a propaganda é o Rodrigo Faro. Todos os anos a gente tem pessoas que trabalham muito nesse meio de comunicação e que falam sobre os cuidados com a voz. Então, antigamente, nós achávamos que os que tinham que ter cuidado com a voz eram jornalistas, eram cantores, eram pessoas que tinham uma carga vocal muito intensa durante a semana. Mas hoje em dia a gente percebe que não, que o próprio vendedor, que o médico, que as pessoas que trabalham em consultório ou, né, a secretária que atende o telefone todo dia também tem uma carga vocal muito intensa. Então nós temos que ver não só as pessoas que estão na mídia, não só as pessoas que utilizam a voz, por exemplo, os cantores ou apresentadores, mas todas as pessoas que estão aí em casa trabalhando com a voz, que precisam dessa voz para o seu trabalho, eles têm que ter um cuidado com a voz. Então, hoje em dia a gente sabe que tem muitas lesões que se formam na corda vocal, que é pelo abuso e pela falta do cuidado. Por que a gente não tem esse cuidado antes que essa lesão ocorra? E realmente assim, é muito comum a gente pegar paciente em consultório com lesões de pregas vocais. E até propriamente o professor, né, que trabalha 40 horas semanais, que fala bastante, que às vezes tem que falar mais alto pela quantidade de alunos, né, o próprio vendedor que está lá trabalhando 8 horas por dia também. Então, são cargas de trabalho que você utiliza a sua voz intensamente. Então, a gente precisa realmente abrir o olho, a sociedade faz essa campanha todo ano para abrir o olho com relação aos cuidados com a voz. É importante, evita lesões e, com certeza, promove uma saúde aí no nosso paciente, nas pessoas. Doutora Gabriela, quais são as alterações ou doenças que podem ser provocadas então na voz? As mais comuns que a gente recebe são doenças que estão mais relacionadas ao abuso vocal e também relacionadas ao mau uso dessa voz, ou seja, então fumantes que acabam tendo lesões de corda vocal ou alcoólatras, pessoas que gritam demais, que usam a voz muito intensamente e acabam formando lesões. Por exemplo, a gente tem um nódulo vocal, que são os que a gente chama de calos vocais, popularmente chamados de calos, que eles se formam conforme essa corda vocal recebe uma carga muito intensa. Então, há formações de pequenos nódulozinhos, então são como se fossem bolinhas ali na corda vocal, normalmente são bilaterais, então acontece nas duas, pelo impacto que ocorre ali da corda vocal, do abuso, ou até pacientes pessoas que fumam e que também têm uma carga vocal muito intensa, também pode provocar essas lesões mais facilmente. Essas lesões normalmente são removidas por fonoterapia, a gente faz fono para poder limpar essas lesões, porém, se elas forem descobertas mais tarde, às vezes há uma dificuldade muito maior de absorver essas lesões. E aí a gente precisa, às vezes, de uma intervenção cirúrgica. Outras doenças também, a gente tem muito comum também os cânceres de cabeça e pescoço, que acometem a região de laringe, acometem a região de pregas vocais, que também causam uma disfonia, ou seja, uma alteração vocal bem intensa, que faz com que o paciente fique rouco por longos períodos e que também tem que ter intervenção então do médico, intervenção dependendo do caso cirúrgico ou rádio, quimioterápico, para poder reabsorver essas lesões. Então são lesões mais críticas, são lesões cancerígenas, né? Que a gente tem que também tomar cuidado. Doutora, uma das primeiras coisas quando a gente fala em garganta, né, em infecção ou alguma coisa do gênero, a primeira coisa que a gente sente é a falta da voz ou propriamente a rouquidão, alguma coisa nesse sentido, né? Que também tem que ter um cuidado, né?
Com certeza. Hoje, agora, com essas mudanças de temperatura que estão ocorrendo nessa fase, né, de outono e daqui a pouquinho inverno, nós temos muito essa mudança de temperatura e a nossa corda vocal, a nossa laringe, a nossa estrutura faríngea, a laringe também sente muito. Então, a gente vai sentir principalmente a dor, né, aquela sensação de, às vezes, de estar rasgando quando a gente engole, e também a rouquidão. Então, altera a nossa voz, ela fica com falhas, ela fica rouca, e a gente tem que cuidar principalmente se essa rouquidão durar por 15 dias ou mais de 15 dias. É um indício de que algo não está legal. E tem as questões de rinites, faringites e tudo que também a gente pode passar, que são momentos que a nossa corda vocal está um pouco mais sensível. Então, se a gente colocar uma carga muito intensa nessa corda vocal, a gente também pode provocar lesão nela. Então, se é só uma rouquidão passageira, provavelmente tem um inchaço na corda vocal que está causando essa rouquidão. Mas se ela durar por muito tempo, alguma coisa de errado está acontecendo nela, alguma lesão ou alguma coisa pode ter acontecido. Aí a gente tem que procurar um especialista. É importante salientar e ressaltar bastante essa questão de quais são os sinais realmente, né, de quando procurar ou como procurar ou de que forma procurar, né, um especialista. O primeiro é a questão de rouquidão. Então, se essa rouquidão perdurar de 15 a mais de 15 dias, ela já é indício de que a gente precisa de um especialista. A questão de dor, então se está sentindo dor, está sentindo esse desconforto para engolir, ou mesmo até algumas pessoas sentem um desconforto para se comunicar, então a voz não sai muito fácil, precisa forçar um pouquinho mais a saída dela e acaba sentindo esse desconforto. São os principais que a gente tem que ficar de olho. Então, procure um otorrino para investigar o que está acontecendo. Normalmente, nós trabalhamos junto com o otorrino para poder identificar se tem alguma alteração e eles encaminham para a gente para poder tratar quando é tratável com fonoterapia. E quais são os tratamentos, né, para essas doenças mais comuns acometidas pela voz? Por exemplo, os nódulos vocais, normalmente a gente faz fonoterapia. Então, são exercícios de fono que você faz uma vez por semana, em geral. Eles duram de 3 meses, mais ou menos, 4 meses, dependendo muito do paciente, dependendo da fase que a gente detecta. Então, são os mais comuns. Tem algumas lesões, como pólipos, ou até próprio edema. A gente vê muito, a gente chama de edema de Heinck, que é um tipo de inchaço da corda vocal, que é muito comum em fumantes e em pessoas alcoólatras ou mesmo fumantes que bebem, tem uma frequência de beber com, né, seguida, assim, né? E esse edema de Heinck também é tratado com fonoterapia às vezes, e às vezes é intervenção cirúrgica ou intervenção do médico. Então, depende muito de cada caso. Essas lesões tumorais que a gente comentou antes, são lesões que têm que ser tratadas por oncologistas. A gente está sempre junto na equipe multi, mas tem que ter o acompanhamento do oncologista para ver o melhor tratamento. E lesões, tem outras lesões também que são um pouquinho mais incomuns, mas que a grande parte são tratadas pela fono e em conjunto com o otorrino. Doutora, o câncer de laringe é um dos mais comuns, né, nos que atingem a região do pescoço, da cabeça, enfim. E segundo estimativas do INCA, há pouco mais de 7 mil novos casos por ano no país, né? O que significa exatamente esse índice para poder explicar para a população? É um índice bem grande. Se a gente for falar em Brasil, a gente percebe que o Rio Grande do Sul, né, o Brasil tem um grande índice de câncer de cabeça e pescoço, mas o Rio Grande do Sul tem um grande índice de câncer de esôfago, por causa da questão do chimarrão, da água quente, né? E a gente tem um índice muito grande de câncer de cabeça e pescoço por causa de hábitos deletérios, então por causa do cigarro, por causa do próprio chimarrão. Então são coisas que são dados que alarmam um pouquinho, mas que ao mesmo tempo faz com que a gente abra um pouco mais os nossos olhos com relação ao que estamos sentindo. Então essa própria alteração vocal, essa própria rouquidão que acontece, quem já tem uma predisposição de câncer ou um caso na família, ou mesmo tem o hábito de fumar, de beber, tem que ter um alerta um pouquinho mais aguçado, né? Tem que prestar mais atenção nesses sinais. Eles são importantes e lembrando, sempre, quando a gente detecta a lesão antecipadamente, quando é precoce, a gente consegue ter um tratamento muito mais eficaz e chegar à cura mais eficaz. Então nós vamos a um rápido intervalo, retornamos daqui a pouquinho falando sobre a voz, continuando falando então sobre o Dia Mundial da Voz com a doutora Gabriela Decon Mendonça. A gente já volta.
Câmara Saúde retorna do intervalo, então, e continuamos falando sobre o Dia Mundial da Voz, os cuidados, então, com a doutora Gabriela Decon Mendonça, ela que é fonoaudióloga do CTCAM, né? Doutora, para manter, então, essa boa saúde da voz, né? Quais são os cuidados que a gente deve ter? Bom, primeiramente a gente fala muito da questão de hidratação, né? Então, hidratar a nossa corda vocal, ela faz com que ela vibre melhor, vibre de uma forma mais natural e não tão forçada, e a hidratação ela é importante para o corpo todo. A água não vai passar ali pela corda vocal, porque ali é só passagem de ar, então o que vem do pulmão e o que entra e o que sai do pulmão. Então não passa ali a água pelas cordas vocais, como qualquer outro alimento não vai passar por ali também, mas a hidratação do corpo é importante para hidratar também as pregas vocais. Outras questões como cuidado com abusos vocais, não falar tão alto, então cuidar muito essa postura da nossa voz. Se eu preciso falar um pouco mais alto, eu vou ter que controlar um pouco mais a minha respiração. Isso a gente trabalha muito em fonoterapia. Então controla a respiração tem que dar força para a minha voz sair e não a minha laringe. Então a laringe ela vai ter que vibrar mais tranquilamente. É a nossa respiração que tem que forçar um pouquinho essa saída de voz, esse grito, né? Então hoje em dia a gente fala que cantores de rock podem cantar tranquilamente. Se tiver técnica vocal, eles vão cantar a vida toda sem fazer lesão. Então a gente precisa ter esses cuidados. Há alimentos que são muito cítricos, muito gordurosos, ou chás, cafés, tudo isso faz com que aumente às vezes nosso peristaltismo, às vezes dá um pouquinho de refluxo gastroesofágico, sobe um pouquinho desse refluxo, às vezes pode causar rouquidão na corda vocal. O chá não, é mais as outras, o chá é mais, a gente tem que cuidar um pouquinho ele, porque dependendo do chá a gente pode amortecer a nossa mucosa e aí a gente tem que forçar um pouquinho mais para falar. Outros alimentos também, derivados de leite, ele pode engrossar um pouquinho a saliva e a gente ter dificuldade para articular, então a gente precisa aumentar um pouquinho o tom de voz porque a nossa articulação não está tão boa. Maçã a gente fala há muitos anos sobre a questão da astringência que ela tem. Então ela tem um fator ela tem pectina, que faz com que tenha a ação de adstringência. O que essa ação provoca? Uma facilidade na fala. Então é como se facilitasse um pouquinho essa saída da voz. Ela também tem alguma literatura que traz sobre a questão de limpeza dos nossos dentes, né? Ela ajuda a limpar os dentes, além de ter essa ação astringente. Mas ela é importante no momento que eu acho que eu não tô legal, que a minha voz não tá muito legal, come uma maçã, toma uma água e aí parece que as coisas se ajeitam um pouquinho, a voz melhora um pouco na hora, né? Uma ação rápida. E demais cuidados que a gente tem é quem busca realmente cuidar da sua voz e tem necessidade de cuidar da sua voz. Então, professores, vendedores, pessoas que utilizam muito a voz durante o dia, procurem a ajuda de um fonoaudiólogo, né? Procurem orientação. Essa orientação ela não vai ser a longo prazo, então não é aquela longa terapia que a gente tinha antigamente. São algumas orientações e algumas sessões para adequar realmente esse comunicador ao dia a dia dele, para poder deixar com que fazer com que a voz dele saia mais naturalmente, sem risco de lesão. Então as lesões de pregas vocais, elas demandam muito mais tempo de tratamento. É muito mais fácil fazer uma sessão de terapia preventiva do que eu acabar tratando um nódulo mais adiante, né? Então mais ou menos isso. Outros cuidados com ar-condicionado. Então, eu estou numa sala muito gelada, antes de sair dessa sala, tenta desligar um pouco o ar-condicionado, tenta voltar um pouco a temperatura ambiente, beba bastante líquido, aí você sai para uma temperatura mais quente lá fora. São alguns pequenos cuidados. Fala-se muito também da água com gengibre, quem já não ouviu falar, ou quem não teve alguém que sugeriu usar quando estava num processo de dor de garganta ou algo assim. A água com gengibre, ela tem uma ação de amortecimento. Então ela amortece, quando a gente toma, ela realmente passa aquela sensação, dá um alívio dessa dor ou desse desconforto. Só que tem um agravante por trás dela. Se eu continuar abusando, falando alto, me comunicando o dia todo, eu estou lesionando minha corda vocal, porque eu não estou mais sentindo dor. Então aquilo para mim vai ser fácil. Melhorou minha dor, eu vou lá, uso a minha voz, abuso um pouco dela, chega de noite eu tô mal de novo. Ou chega no dia seguinte aquela rouquidão volta. E aí pode ser que eu tenha feito uma lesão ali na corda vocal. Então ela é boa? É bom,
Você vai dormir? Toma uma água com gengibre, descansa, deixa a voz naquele repouso vocal noturno e aí você está pronto para a próxima manhã. Então é mais ou menos assim. Sprays, pastilhas que muita gente usa, então o spray tem a mesma ação do gengibre, as pastilhas também, então tem que ter um pouquinho de cuidado. A nossa voz é fácil para a gente lesionar ela também, então é fácil também para a gente cuidar. É isso que eu ia até questionar, né? Que se a gente tinha alguns amigos da voz, a gente também tem alguns inimigos, né? A começar, enfim, pelo ar-condicionado, pelas temperaturas e pelo próprio gengibre, né? Porque muita gente comenta exatamente dessa questão, né? Antigamente até se vendia, e ainda se vende, enfim, pedacinhos de gengibre cristalizados, né? Que era para utilizar quando precisasse de voz, né? Tem, a gente compra na farmácia também. Exatamente. Então, na verdade, não é que seja proibido. Esse tipo de coisa ele pode ser utilizado, mas a gente tem que usar com orientação também. Né? O gengibre ele é bom, ele tem efeitos muito positivos, mas ele pode ter efeitos negativos também. Então, esses efeitos negativos é que a gente tem que ficar de olho. Eu posso até comparar a ação do gengibre, não sei se já ouviram falar, mas provavelmente sim, de cantores que antes de entrar no palco tomam um golinho de bebida alcoólica ou tomam um copo de bebida alcoólica para aquecer a voz. Então, a bebida alcoólica tem a mesma ação. Ela vai amortecer ali a estrutura, a gente vai ficar com a sensação de que a voz está aquecida, só que a gente está abusando da nossa voz, abusando da nossa estrutura. Em vez de a gente ter uma técnica vocal para utilizar ela, a gente está utilizando recursos mais fáceis. Só que esses recursos mais fáceis, às vezes, podem trazer coisas negativas para a nossa voz. Então, a lesão vai ser muito mais fácil ser provocada, né? Vão vir coisas mais complicadas mais adiante. Então, a rouquidão pode passar hoje, mas ela pode voltar amanhã. Então, é mais ou menos nesse sentido. Acho que a técnica vocal hoje em dia, fazer o acompanhamento com fonoaudiólogo, é a melhor resolução para esse tipo de profissional que utiliza a voz dessa forma. E o interessante é exatamente se desmistificar essa ideia de quem são os profissionais que utilizam a voz, né? Que antigamente se pensava exatamente, eram cantores, eram vendedores, né? E na verdade, todo mundo utiliza a voz, né? Todo profissional utiliza a voz para se comunicar, né? Então todo mundo também deveria ter esses cuidados e consultar e realmente procurar ajuda quando precisa. Diariamente, todo ano, né? Que tem uma possibilidade de procurar esse profissional, né, doutora? Com certeza. É importante as pessoas saberem que a gente faz esse tipo de terapia também. Porque nós, fonoaudiólogos, também temos que expor o que a gente está, como a gente está promovendo essa saúde vocal. Então, nós temos realmente terapias fonoaudiológicas direcionadas para esse tipo de profissional. Ou seja, o que é bom para, de repente, um vendedor que está utilizando a voz 8 horas por dia, não é bom para um cantor. Então, eu vou ter que auxiliar esse cantor quando ele utilizar a voz, nos momentos que ele está fazendo exercícios, ou seja, ensaiando o seu repertório. E esse vendedor não, eu vou ter que trabalhar uma voz mais diferente com ele, uma voz mais falada, com uma entonação diferente para convencer o comprador a comprar o produto. Então, antigamente, a gente até brinca, antigamente as pessoas diziam assim, a fono ensina as pessoas a mentirem. Isso a gente ouvia muito, assim, há muitos anos atrás. Por quê? Porque a gente consegue auxiliar as pessoas à necessidade delas. Então, se eu preciso daquele profissional vendedor que venda aquele produto, ele precisa ter uma voz convincente, ele precisa ter uma entonação convincente. Ou aquele profissional, o advogado, que precisa defender o seu cliente, né? Ele precisa ter uma voz convincente, ele precisa ter uma entonação também diferente, ele precisa ter uma organização do corpo, mesmo com profissionais da comunicação. Então, se é um profissional que trabalha de pé, se é um profissional que trabalha sentado, como é que ele vai utilizar o corpo dele para se comunicar? Como é que ele vai utilizar a voz dele para se comunicar? De que forma eu posso auxiliar? Então, todo paciente, todo comunicador, ele vai ter uma necessidade diferente e a gente vai ter que adequar as necessidades dele. Não adianta eu vir com uma terapia revolucionária, de repente, para um professor que precisa utilizar para os seus alunos, que precisa aumentar o volume da voz. Hoje em dia a gente tem muito professores de cursinho que trabalham muito essa questão de mudanças vocais para poder chamar a atenção do aluno do cursinho. Então, essas mudanças de vozes, fazer vozes diferentes, chamar atenção gritando, tudo isso a gente tem como trabalhar, sem que a corda vocal, sem que a prega vocal, ela receba uma carga muito intensa. E só trabalhando as questões de técnicas respiratórias,
a postura vocal, o uso dessa voz. Então, tudo isso a gente trabalha em terapia. O importante é exatamente isso, né? A questão da própria respiração, né? Ela é extremamente importante quando a gente fala em voz, né? Com certeza. Porque que hoje em dia antigamente a gente tinha bastante cantores que vinham com lesões de pregas vocais, cantores sertanejos, cantores principalmente de rock, que são cantores que utilizam a voz, precisam desse grito, né? Que tem essa característica, o rock principalmente, ou o sertanejo, que precisa de frases mais longas, que usam entonações mais altas, são mais agudas, enfim. Então, a gente consegue, com técnicas principalmente respiratórias, esse controle da saída de ar e esse controle da mobilidade da corda vocal. Assim, eles podem gritar à vontade, sem que haja um grande impacto em cima da corda vocal, e sim utilizando técnicas respiratórias. E isso a gente pode utilizar, conforme cada necessidade de cada pessoa, também utilizar esse tipo de técnica. Doutora, e é verdade que, assim como a gente envelhece, a voz também vai sofrendo alterações com o passar dos anos? Sim, com certeza. Então a voz também, a nossa prega vocal também vai envelhecendo, ela vai perdendo elasticidade, ela vai ficando, as mulheres principalmente ficam com a voz um pouco mais grave, então o tom de voz muda para um tom mais grave. Os homens, eles perdem um pouquinho a mobilidade também, então a voz fica um pouquinho mais trêmula. Então tudo isso acontece também com o envelhecimento. Terapia fonoaudiológica também auxilia. A gente tem terapias que são direcionadas para o envelhecimento da voz. Então isso é muito legal, a gente tem uma área de estudo e uma área de atuação muito interessante. Por que muitos cantores, a gente quase não consegue perceber tanto o envelhecimento da voz? Porque eles têm justamente essa técnica que vai seguindo com eles. Então hoje tem cantores que têm fonoaudiólogos particulares que vão com eles em shows. Então isso é importante para a manutenção. A própria Ivete Sangalo fala, ela diz assim, eu preciso cuidar da minha voz, ela é minha fonte de renda, ela é minha fonte de ganho. Então eu preciso, como se fosse uma academia, a fono também tem que estar do meu lado. Então é mais ou menos nesse sentido. Doutora, e o profissional da fonoaudiologia também normalmente está presente junto inclusive em equipes de tratamento de câncer, como é o seu caso, né? Qual é a importância desse trabalho e o que exatamente se consegue trazer e fazer, né, dentro dessas equipes multidisciplinares? E relacionado mais ao câncer, eu trabalho muito com pacientes de câncer de cabeça e pescoço. Então, qualquer alteração que altere funções como a comunicação, a voz ou a deglutição. Então, a minha outra especialidade, que é a disfagia, é uma dificuldade para engolir, nesse mecanismo de engolir o alimento. Então, a gente também entra com um trabalho nesse sentido. Qualquer alteração vocal, essa rouquidão que às vezes acontece no processo do tratamento do câncer, essa dificuldade para engolir ou dificuldade de comunicação. Nesses momentos, às vezes que a gente percebe a importância que é você se comunicar. Então, às vezes o paciente ele perdeu totalmente a voz, ele não consegue se comunicar com a família, ele não consegue dizer o que ele quer. Então a gente entra nesse sentido. Ou tentar prevenir que isso não ocorra durante o tratamento, ou durante o tratamento a gente ir organizando isso e auxiliando esse paciente. Ou muitas vezes após. Então ele perdeu a voz por um período, não teve como porque a lesão foi muito ali em cima das pregas vocais. Após a gente faz um tratamento então para recuperar essa voz e para voltar o mais próximo da normalidade possível. Então a fono ela está em todas essas áreas, né? Claro que temos outras áreas também, mas em si no tratamento do câncer a gente trabalha tanto com a voz, comunicação e também disfagia, também esse distúrbio de alimentação. Bom, doutora, para finalizar então, né, como a gente começou o programa falando exatamente do Dia Mundial da Voz, né, que foi celebrado agora no dia 16 de abril, e todo esse cuidado, principalmente, não só neste mês, mas que esse mês ganha um destaque, né, que é os cuidados com a voz, né, que recado que a senhora deixa então para o nosso telespectador? O principal recado é cuide da sua voz. Tenha ela realmente como um cuidado geral, como você cuida da saúde, como você cuida da alimentação, cuida da sua voz também. Então, lesões de pregas vocais existem, mas a gente pode preveni-las. E a gente pode também manter uma comunicação super saudável, mantendo alguns cuidados básicos.
Nem toda pessoa precisa procurar um fonoaudiólogo, mas muitas pessoas que utilizam essa voz e que sabem da importância dela para o seu dia a dia, para o seu convívio social, para o seu trabalho, é interessante buscar um fonoaudiólogo. E aí você vai ter toda a questão de prevenção, todo esse cuidado que você pode ter. Claro que aqui a gente não consegue falar tudo, toda a importância, mas é importante você buscar esse acompanhamento. Com certeza a voz faz parte da nossa saúde, faz parte do nosso meio, faz parte das nossas relações. Então cuide dela, que é a melhor coisa que a gente faz. Então tá bom. Doutora, nós agradecemos a sua participação aqui no Câmara Saúde, né? Estamos sempre à disposição para falar um pouquinho mais, então, sobre o assunto da fono, né? Eu que agradeço, sempre estou à disposição. Muito obrigada. Bom, o nosso programa, então, Câmara Saúde de hoje, que falou um pouquinho sobre os cuidados com a voz, sobre o Dia Mundial da Voz, vai ficando por aqui. A gente agradece a sua participação e conta com a sua presença nas próximas edições. Muito obrigada e boa noite.